sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ainda dentro da semana da Epifania do Senhor, da revelação do Cristo para a humanidade, estamos aqui hoje, nesta terça-feira de manhã, iniciando mais um do nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Desejo a cada um de vocês um excelente dia e que sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha através da nossa página do YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também a você que agora nos acompanha através do Facebook. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. O Pai Celeste enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. O Senhor nos sustenta com o pão da sua palavra. Convido a você que está nos acompanhando neste momento a nos unirmos como filhos e filhas de Deus, confirmando a fraternidade cristã que se forma em nós através do batismo. Invoquemos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Espírito Santo se faça presente em nosso coração, em nossa mente, em nossas palavras, em nossas atitudes, durante o dia de hoje, durante toda a nossa vida, para que possamos também nós sermos testemunhos fiéis dos ensinamentos de Cristo nos Evangelhos. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Marcos, no capítulo 6, versículos 34 a 44, nos relata dentro da liturgia desta terça-feira mais um testemunho dado por Jesus do seu poder e da sua misericórdia. Tendo compaixão da multidão que estava no deserto, com fome da palavra de Deus e também fome do pão que sacia o corpo. Em tom de repreensão, ele diz aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmo o que comer. Só que o coração endurecido dos discípulos ainda não entendia que a maior fome daquele povo não era simplesmente do pão, mas sim fome da misericórdia que Jesus, em seus ensinamentos, lhes mostrava. A sede era pela salvação que Deus trouxe em Jesus Cristo e que os apóstolos estavam incumbidos de propagar e anunciar. Jesus faz um desafio de fé a seus discípulos e realiza diante deles o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos ouvir juntos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas ele respondeu: vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães
e ia dando-os aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns pontos merecem destaque no Evangelho de hoje. Primeiro, a caridade. Era costume, às vezes, as pessoas levarem consigo um pãozinho ou algo assim para que lhe servisse de lanche na hora que estivesse com fome ou na hora da ceia. Então podemos ver que a caridade daqueles que tinham estes 5 pães e os 2 peixes foi de extrema ação e doação e também amor ao próximo. Em outro aspecto, vemos que Jesus pede que a multidão se organize em grupos de 100 e de 50 pessoas, porque seria impossível, seria difícil de fazer a oração e a distribuição de forma igualitária e justa, sem que se organizasse a multidão. E também a forma de partilhar aqueles alimentos seria mais fácil, uma vez que a própria multidão se ajudaria e não deixaria nenhum irmão com fome, partilhando e dividindo o que tinham para comer. Aqui vemos a demonstração da fé. Os discípulos estavam um tanto incrédulos quanto à atitude de Jesus, mas Jesus se colocou em oração, abençoou e deu graças por tudo aquilo que eles tinham para comerem. Se a fé de Jesus fosse fraca, ele nem teria tentado repartir os pães e os peixes. Mas Jesus, como em todos os milagres, fez a parte dele e deixou que cada pessoa na multidão também fizesse a sua parte. Os que tinham, partilhavam, e os que recebiam, cuidavam para que nada se perdesse. E ao final, juntaram 12 cestos que sobraram e foram guardados para serem aproveitados em outro momento. Jesus, ao dizer aos discípulos, dai-lhes vós mesmo de comer, queria ensinar os discípulos que eles podiam fazer muito mais do que achavam que podiam. Eles estavam cansados, exaustos e procuraram um meio de sair daquela situação. Os discípulos estavam desesperados diante da incumbência recebida de alimentar aquele grande número de pessoas. Onde achariam tanto dinheiro para cumprir aquela tarefa? Jesus, porém, não mantinha o foco da atenção voltado para o que eles não tinham, e sim para o que estava em suas mãos. Jesus não perguntou de quanto vocês precisam, mas sim o quanto vocês têm. Verificou-se que havia entre eles apenas 5 pães e 2 peixes, e com essa quantidade uma multidão inteira foi alimentada. É possível que permaneçamos com um problema porque insistimos em olhar para o que necessitamos ter, ao invés de percebermos o que já temos. Sempre achamos que não temos o suficiente. Precisamos hoje mudar o foco da nossa atenção, se queremos que o pouco venha a se multiplicar, para poder ajudar as pessoas. Precisamos viver de forma planejada e organizada, mas nunca permitir que o nosso coração se torne insensível em face dos problemas dos outros. Devemos ajudar as pessoas a perceberem que elas podem fazer mais do que acham que podem. O foco da nossa atenção deve se voltar para o que já temos em mãos, com o qual Deus poderá fazer um tremendo milagre. Faça um levantamento brevemente do que você percebe que já tem em mãos e que poderia
disponibilizar para o progresso do Evangelho. Talvez Deus lhe revele uma habilidade especial, lhe revele um talento, uma ideia, um sonho, um bem material. Quem sabe? Ele pode falar ao seu coração de várias formas. É preciso que estejamos abertos ao ministério que Deus quer nos conceder. Vejamos o exemplo de Maria, nossa Mãe da Misericórdia. Ela, na sua humildade e simplicidade, foi-lhe dado o ministério da maternidade do Filho amado de Deus. Ela se abriu completamente à vontade de Deus e aceitou e realizou essa vontade com toda a fé e confiança no poder de Deus. Ela não se tomou por medo e nem por dúvidas quando o anjo lhe anunciou a sua bem-aventurança. Ela se pôs à disposição e colocou-se ao serviço dos irmãos. Peçamos que, por sua intercessão, nós também cheguemos a esta determinação e confiança nas realizações que Deus tem para nossas vidas. E reconheçamos na partilha a prática do amor ao próximo, assim como Jesus demonstrou aos seus discípulos e àquela multidão no milagre da multiplicação. Irmãos e irmãs, façamos agora a oração que Santa Faustina compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz para os que habitavam nas sombras da morte. Uma luz resplandeceu. Chegamos aqui ao final do nosso encontro dessa terça-feira, do nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam através da nossa página do YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também aos que nos acompanharam agora também pelo Facebook. Obrigado a todos, que bom poder contar com a sua companhia. E não esqueça de, ao final do nosso programa, deixar a sua curtida, deixar o seu like em nossa página e também de compartilhar no seu grupo de amigos, de contatos nas redes sociais. Peçamos que, por intercessão de Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia,